A superstição do divórcio, Gilbert K. Chesterton. Traduzido do livro The Superstition of Divorce, 1920. Autor, Gilbert K. Chesterton, 1874 a 1936. Tradução, Professor Carlos Ramalhete. Este é um trabalho em curso. Antes de atingir sua forma final para publicação impressa, este texto ainda será cotejado novamente com o original, e a ele serão acrescentadas notas explicativas que facilitem sua compreensão pelo leitor atual. Ele está sendo publicado aqui à medida que o trabalho progride, para possibilitar um acesso ao menos parcial dos leitores brasileiros a esta obra do grande escritor inglês. Como esta versão é preliminar, pedimos sinceras desculpas por quaisquer enganos e agradecemos toda a sugestão e auxílio que nos venham a ser prestados. Parágrafo 1º. A superstição do divórcio. É futilidade falar de reforma sem referência à forma. Tirando um exemplo do bolso do colete, nada me parece tão belo, tão maravilhoso, quanto uma janela. Todo caixilho é o mágico, quer se abra ao oceano ou ao quintal. Ele sempre está na fronteira do paradoxo e do mistério derradeiros da limitação e da liberdade. Se, contudo, eu seguisse os meus instintos, que me arrastam a desejar um número infinito de janelas, eu acabaria sem paredes. Aliás, diga-se de passagem, acabaria também sem janelas, pois a janela cria um quadro ao enquadrar o que por ela se vê. Mas há um jeito mais simples de apontar meu erro, tão simples quanto fatal. Eu quis uma janela, sem pensar se queria uma casa. Hoje em dia, muito se fala em favor dessa luz e dessa liberdade, que podem perfeitamente ser simbolizadas pelas janelas, mas ainda por muitas vezes se tratar de iluminar e libertar da casa, do próprio lar. Muita gente apresenta desinteressadamente considerações bastante razoáveis, no caso do divórcio, mostrando como uma espécie de libertação doméstica. Na discussão do assunto, no entanto, tanto jornalística quanto generalizada, pulula a mentalidade que, de ponta cabeça e ao acaso, deseja que haja apenas janelas, sem paredes. Dizem que querem o divórcio, sem se perguntar se querem o casamento. Ora, para divorciar-se, em geral, parece ser necessário que se tenha passado pela formalidade preliminar de casar-se. A não ser que este ato inicial seja levado em conta, se poderia estar a discutir os penteados dos carecas ou os óculos dos seios. Divorciar-se é, no sentido literal, descasar-se, e não há sentido em desfazer algo que não sabemos sequer se foi feito. Talvez não haja pior conselho, no mais das vezes, que o de se fazer primeiro o que está mais à mão. É um conselho especialmente ruim quando significa, como em geral é o caso, que se deva remover o obstáculo mais próximo. É dizer que os homens não devem se comportar como homens, mas como camundongos, que roem o que está mais próximo deles. O homem, como camundongo, solapa o que não consegue entender. Se esbarra em algo, decide que este é um obstáculo mais próximo, ainda que na verdade se trate da coluna que sustenta o telhado que lhe cobre a cabeça. Industriosamente, assim, ele remove o obstáculo, em troca o obstáculo o remove, a ele e muitas outras coisas ainda mais valiosas. Essa espécie de oportunismo talvez seja o que há de menos prático, neste mundo já tão pouco prático.
Fala-se, vagamente, de críticas destrutivas. O problema deste tipo de crítica, contudo, não é que ela destrua, sim que ela não critique. É uma destruição sem desígnio. É desmantelar uma máquina complicada, arrancando-lhe as peças uma por uma, sem que se tenha noção alguma da serventia da máquina. Se um homem lida com uma máquina mortalmente veloz baseando-se no princípio de que deve puxar as alavancas mais próximas, rapidamente ele há de descobrir os defeitos de tão alegre filosofia. Deixemos brevemente de lado muitos dos sinceros e seríssimos críticos do casamento moderno, grandes massas de homens e mulheres modernos, que escrevem e falam sobre o casamento, estão a roê-lo cegamente, como um exército de camundongos. Quando os reformadores propõem, por exemplo, que o divórcio possa ser obtido após uma separação de 3 anos, que é, aliás, exatamente a separação que costumava acontecer nos primeiros arranjos militares da Grande Guerra, que há pouco acabou. seus leitores e entusiastas raramente conseguem dar alguma razão pela qual o período deveria ser de 3 anos, não de 3 meses ou de 3 minutos. É como quem diga corte fora a pontinha do cachorro, sem se preocupar onde seria feito o corte. Tais pessoas não conseguem perceber o cachorro como uma entidade orgânica. Em outras palavras, não sabem diferenciar o rabo e a cabeça, não sabem onde começa e onde acaba o animalzinho. E eis a crítica principal que se pode fazer a estes reformadores do casamento: eles não sabem nem por onde começar. Eles não sabem o que ele é, o que ele deveria ser, ou mesmo aquele quem o apoia supõe que ele seja. Eles nunca o examinam, nem quando estão dentro dele. Fazem o trabalho que está mais à mão, e acabam por abrir buracos no fundo do bote, tendo a impressão de preparar um canteiro num jardim. Esta questão de o que algo, de se é um bote ou um jardim, parece-lhes abstrata e acadêmica. Eles não têm noção da grandeza da ideia que atacam, ou de como parecem pequenos, por comparação, os buracos que nela abrem. Assim, Sir Arthur Conan Doyle, que em outros assuntos é um homem inteligente, diz que há apenas uma oposição teológica ao divórcio, que seria inteiramente baseada em alguns textos bíblicos que tratam de casamentos. É exatamente como se ele dissesse que a ideia de uma fraternidade de todos os homens fosse algo baseado meramente em alguns textos bíblicos, que afirmam que todos os homens descendem de Adão e Eva. Milhões de camponeses e pessoas simples, no mundo inteiro, assumem que o casamento é indissolúvel, sem jamais ter lido texto algum. Numerosas pessoas modernas, especialmente após as experiências recentes nos Estados Unidos, pensam que o divórcio é uma doença social, sem ter jamais se preocupado com texto algum. Poder-se afirmar que para eles, ou para quaisquer outros, a ideia do casamento é, em última análise, mística. O mesmo poderia ser dito da ideia de fraternidade. É óbvio que um marido e uma mulher não são visivelmente uma só carne, no sentido de formarem um único quadrúpede. Também é óbvio que Paderewski e Jacques Johnson não são gêmeos, e que provavelmente nunca brincaram juntos, aos pés da mamãe. Há algo muito importante a admitir, ou acrescentar, aqui. A verdade é a seguinte: se o nonsense de Nietzsche ou de algum outro sofista permeou a cultura atual ao ponto de estar na moda negar os deveres de fraternidade, então, de fato, se há de descobrir que o grupo que teima em afirmar a fraternidade é o mesmo grupo original, em cujos livros sagrados está o texto sobre Adão e Eva.
Suponhamos que algum cientista alemão tenha oportunamente descoberto que os alemães e os homens inferiores sejam descendentes de dois macacos que não seriam de modo algum irmãos, mas, no máximo, primos distantes. E suponhamos que ele resolva afastá-los ainda mais, a machadadas, e suponhamos que ele baseie seu comportamento numa repetição da conduta de Caim, dizendo: ao invés de porventura sou eu o guarda de meu irmão. Será que ele é mesmo meu irmão? E suponhamos que esta profunda filosofia da machadada prevaleça nas universidades e nos meios da mais alta cultura, como filosofias ainda mais tolas já o fizeram. Concordo, então, que será provavelmente o cristão, o homem que preserva o texto que fala de Caim, que continuará a afirmar-se irmão do cientista, a dizer-se ainda o guarda do cientista. Ele poderia até acrescentar que, em sua opinião, o cientista parece precisar muito de quem o guarde. E, sem dúvida, esta situação atual das controvérsias acerca do divórcio e do casamento, e a igreja cristã que continua a afirmar tenazmente, quando o mundo perdeu a tenacidade, o que muitos outros afirmaram em outros tempos. Mas, mesmo assim, dizer que é uma afirmação baseada em textos é ignorar o cerne do assunto e ater-se a farrapos de argumento. O ponto crucial nesta comparação é que a fraternidade de todos os homens implica um certo modo de ver a vida, afirmado à luz da vida e defendido, correto ou incorretamente, por apelos constantes a todos os aspectos da vida. A religião que mais fortemente o defende irá continuar a fazê-lo quando ninguém mais o fizer. Isso é bem verdade, e alguns de nós talvez sejamos perversos o suficiente para ver nesta defesa um ponto a favor da religião. Mas nenhum defensor desta visão a vê como uma filosofia baseada em um texto, ou em centenas deles. A fraternidade pode ser uma metáfora sentimental. Eu posso estar iludido ao saudar um camponês de Montenegro como um irmão há muito perdido. Na verdade, eu tenho cá minhas dúvidas acerca de qual de nós esteve perdido. Mas a minha ilusão não é uma dedução feita a partir de um texto, ou de 20 textos, é a expressão de uma relação que, ao menos para mim, parece ser real. E o mesmo que eu diria da ideia de um irmão, eu diria da ideia de uma esposa. Parece que é mal visto começar do começo. Disse que são princípios acadêmicos e abstratos que nós, ingleses, etc. e tal. Por alguma estranha razão, considera-se pouco prático começar a estudar algo perguntando-se de que se trata. Por acaso, contudo, eu não estou nem aí para este tipo de praticidade, afinal, eu bem sei que ela nem prática é. Meu homem de negócios ideal não seria um que botasse uma pilha de dinheiro na mesa e dissesse isso é dinheiro sonante. Sou um homem direto, e não me interessa se estou pagando uma dívida, dando uma esmola ou comprando um touro selvagem ou uma sauna portátil. Apesar da franqueza contagiante do seu jeito de falar, ao ver o dinheiro vivo eu ainda diria, como um chofer de táxi, o que é isto? Eu continuaria a insistir, resmungão que sou, que é uma questão muito prática saber o que é este dinheiro, o que ele representa, a que ele se destina ou o que ele declara, qual seria a natureza da transação ou, em outras palavras, o que cargas d'água o sujeito acha que está fazendo com ele. Começo, assim, por perguntar, de modo igualmente místico, o que, em nome de Deus e dos anjos, um sujeito que se está casando acha que está fazendo. Tenho que começar por perguntar o que é um casamento, e a simples questão já há de o revelar,
provavelmente, que o próprio ato, bom ou mau, sábio ou tolo, é de um certo tipo, que não se trata de uma pesquisa ou de um acidente. Provavelmente nos daremos conta de que se trata de uma promessa. Podemos defini-lo ainda melhor ao dizer que é um voto. Muitos irão responder, imediatamente, dizendo que é um voto feito no calor do momento. Contento-me, por ora, a retrucar que todos os votos são feitos no calor do momento. Não estou defendendo os votos, sim definindo o que são. Estou apontando para o fato de que os votos são o tema desta discussão. Primeiramente, se é recomendável que existam votos, e, depois, que votos estes deveriam ser. Será que um homem deveria quebrar uma promessa solene? Será que um homem deveria fazer promessas solenes? Trata-se de questões filosóficas. A peculiaridade filosófica do divórcio e do recasamento, contudo, comparados com o amor livre e a ausência de casamento, é que um homem quebra uma promessa e faz uma promessa ao mesmo tempo. É uma filosofia muito alemã, que nos faz lembrar o modo como o inimigo deseja celebrar a destruição bem-sucedida de todos os tratados com a assinatura de alguns tratados novos. Fosse eu quebrar uma promessa, eu o faria sem nada prometer. Mas longe de mim minimizar a natureza discutível e importantíssima do próprio voto. Tentarei mostrar, em outro artigo, que esta operação romântica, feita no calor do momento, é a única fornalha de que pode sair o ferramental básico da humanidade, a resistência de ferro fundido da cidadania ou o frio aço do senso comum. Não posso, entretanto, negar que a fornalha seja um fogo. O voto é algo violento e único, ainda que outros que não o voto matrimonial tenham existido, votos de cavalaria, votos de pobreza, votos de celibato, tanto pagãos quanto cristãos. A moda moderna, todavia, perdeu este hábito, e os homens não conseguem perceber, por falta de paralelos, de que tipo de coisa se trata. A maneira mais simples de colocar o problema é perguntar-se se ser livre inclui a liberdade de acorrentar-se. Um voto, afinal, é um compromisso consigo mesmo. Eu poderia ser mal compreendido se dissesse, para simplificar as coisas, que o casamento diz respeito à honra. O cético concordaria, deliciado, apontando ser uma luta. E realmente o é, mas é uma luta consigo mesmo. O ponto, contudo, é que se trata de algo que necessariamente tem um toque de heroísmo, em que a virtude pode ser traduzida como virtus. As lutas, por sua própria natureza, têm sempre algo que implica o infinito, ou ao menos um potencial infinito. Quero dizer que a lealdade guerreira é a lealdade que se manifesta na derrota, e mesmo na desgraça, a lealdade à bandeira é mais devida na hora exata em que a bandeira está prestes a cair. Nós já aplicamos este princípio à bandeira nacional, e a questão é se é ou não prudente aplicá-lo à bandeira familiar. É claro que se pode defender que não se deveria aplicar este princípio a qualquer uma das duas, que o desgoverno da nação ou o sofrimento do cidadão fariam com que a deserção da bandeira fosse um ato de razão, não de traição. Digo apenas que se fosse este o limite da lealdade à nação, muitos de nós já teríamos desertado há muito tempo. Parágrafo 2º. A superstição do divórcio. Dei o título de superstição do divórcio aos 2 ou 3 artigos que publiquei sobre este tema. Não se trata de um título tomado ao acaso. Enquanto o amor livre me parece uma heresia, o divórcio realmente me parece uma superstição.
não apenas é mais supersticioso que o amor livre, mas é muitíssimo mais uma superstição que o matrimônio sacramental mais estrito. Dificilmente seria possível exagerar ou insistir demais sobre este ponto. São os partidários do divórcio, não os defensores do matrimônio, que atribuem uma santidade rígida e sem sentido a uma mera cerimônia, sem considerar o próprio sentido da cerimônia. São os nossos oponentes, não nós, que esperam ser salvos pela letra do ritual, ao invés de pelo espírito da realidade. São eles que defendem que votos ou abjurações, lealdades ou deslealdades, tudo pode ser jogado às traças por meio de um rito mágico e misterioso, encenado primeiro num tribunal e depois numa igreja ou cartório. Há pouca diferença entre as duas partes do ritual, a não ser o fato de o tribunal ser mais ritualístico, mas os paralelos mais evidentes mostrarão a qualquer um que se trata da mais bárbara e primitiva credulidade. Pode ou não ser superstição que um homem creia que ele deva beijar a Bíblia para mostrar que irá dizer a verdade. Contudo, a mais abjeta das superstições crer que, se ele plantar um beijo numa Bíblia, apenas a verdade sairá de seus lábios. Seria, certamente, a mais negra e mais amaldiçoada das bibliolatrias sugerir que um mero beijo num mero livro pudesse alterar a qualidade moral do perjúrio. No entanto, é precisamente isto que se implica ao dizer que o recasamento formal altera a qualidade moral da infidelidade conjugal. Pode ter sido um sinal da era das trevas que Haroldo devesse jurar sobre uma relíquia, ainda que mais tarde fosse abjurar o que jurou. Certamente, no entanto, esta estaria mais negra às trevas ainda se contentasse com um juramento feito sobre uma relíquia e uma abjuração feita sobre outra. Todavia, este novo altar que estes reformadores nos edificariam, erigindo sobre as relíquias mofadas e sem sentido de sua lei morta e de sua religião moribunda. De qualquer modo, estamos tratando de uma ideia, uma coisa do intelecto e da alma, que nós percebemos como sendo inalterável por manobras legais. Tratamos, sim, de ideia de lealdade. Talvez seja uma ideia fantástica, ou talvez apenas esteja fora de moda, mas é sempre uma ideia que podemos explicar e defender como ideia. Já apontei que muitos homens aderem ao nosso ideal no caso do patriotismo ou do espírito público, da necessidade de salvar o Estado a que pertencemos. O patriota pode acusar, mas não abjurar, o seu país. Ele o amaldiçoa para curá-lo, não para que ele se enfraqueça. Os antigos cidadãos pagãos se sentiam assim em relação à cidade, e assim se sentem os modernos nacionalistas em relação ao país. Até mesmo os meros internacionalistas modernos se sentem assim acerca de algo, mesmo que seja apenas a nação humana. Nem mesmo um humanitarista se torna um misantropo e vai morar na jaula dos macacos. Nem mesmo um comunista ou coletivista vai, desapontado, retirar-se para a sociedade exclusiva dos castores, por serem os castores comunistas dotados da solidariedade que mais têm consciência de classe. Ele admite a necessidade de manter-se junto às criaturas que são como ele e implora que deixem de lado o uso do pronome possessivo, por mais dolorosos que seus esforços lhe pareçam após um certo tempo. Mesmo um pacifista não prefere os ratos aos homens, apoiando-se no fato de ser a sociedade dos ratos tão desprovida da mácula do entusiasmo guerreiro que sempre vai abandonar o navio que afunda. Resumindo, todos reconhecem haver um navio, pequeno ou grande, que não se deve abandonar, mesmo quando cremos que esteja afundando. Podemos, assim, afirmar que há instituições às quais nos ligamos permanentemente,
assim como há outras às quais nos ligamos temporariamente. Vamos de loja em loja, procurando o que queremos, mas não vamos de nação em nação a fazer a mesma coisa, a não ser que pertençamos a um certo grupo que agora está sendo levado ao extermínio. No primeiro caso, nossa ameaça é a de deixar de ser freguês. No segundo, nossa ameaça é a de nunca abandonar, de permanecer na instituição para todo sempre. A hora em que a loja perde seus fregueses é a hora em que a nação precisa de seus cidadãos. Ela precisa deles, contudo, como críticos que sempre permaneçam para criticar. Não é hora de enfatizar a tremenda necessidade desse esforço duplo pela reforma interna e pela defesa externa. Toda a tragédia que vem cobrindo a terra em nossos dias não é mais que uma terrível ilustração deste fato. As marteladas vêm agora fortes e velozes, preenchendo o mundo com suas trovoadas infernais, e permanece o som ferroso de algo inquebrável, mais profundo e mais alto que tudo o que se esfacela. Podemos amaldiçoar os reis, desconfiar dos capitães, resmungar quanto à própria existência dos exércitos. Mas sabemos que, nos dias que se aproximam, nenhum homem irá abandonar sua bandeira. Ao passar da lealdade à nação à lealdade à família, não há dúvida sobre a primeira e mais evidente das diferenças. A diferença é que a família é algo muito mais livre. O voto é uma lealdade voluntária, e o voto matrimonial marca-se, entre os votos ordinários de fidelidade, pelo fato de esta fidelidade ser também uma escolha. O homem não é apenas um cidadão desta cidade, mas também um seu fundador e construtor. Ele não é apenas um soldado que serve uma bandeira, mas é alguém que selecionou pessoalmente, com dedo de artista, suas cores e combinações, como quem escolhe com carinho as cores de um vestido. Se é admissível requerer-lhe que seja fiel à comunidade que o criou, não seria menos liberal requerer-lhe que seja fiel à comunidade que ele mesmo criou. Se a fidelidade cívica for, como é, uma necessidade, ela é também, em um certo sentido, uma restrição. A velha piada contra o patriotismo, a ironia gilbertiana, parabenizava o inglês por ter demonstrado fino bom gosto ao nascer na Inglaterra. Plausivelmente, acrescentava, pois ele poderia ser russo. Talvez fosse interessante ver gente que achasse que poderia passar a ser russo quando se lhes desse vontade. Se o senso comum considera natural até mesmo uma lealdade tão involuntária, não seria de se espantar se considerássemos ainda mais natural a lealdade que, ela sim, é voluntária. E o pequeníssimo Estado fundado sobre os sexos é ao mesmo tempo o mais voluntário e o mais natural de todos os Estados autônomos. Não é verdade que o Sr. Brown poderia ser russo, mas é verdade que a Sra. Brown poderia ser a Sra. Robinson. Não é difícil perceber que esta pequena comunidade, tão especialmente livre no tocante à sua causa, forçosamente será especialmente demandante no tocante a seus efeitos. Não é difícil perceber que o voto feito com maior liberdade é o voto que é mantido com maior firmeza. A ele estão ligadas, pela ordem natural das coisas, consequências tão tremendas que nenhum contrato lhe poderia ser comparado. Não há contrato algum, a não ser o que se diz ser assinado com o próprio sangue, que possa invocar espíritos das profundezas, ou trazer querubins, ou gnomos saltitantes, para habitar uma casinha suburbana. Não há linha traçada a caneta que crie corpos e almas reais, ou que faça os personagens de um romance ganhar vida.
A instituição que tanto confunde os intelectuais pode ser explicada pelo simples fato material, que até mesmo intelectuais conseguem perceber, de que as crianças costumam ser mais jovens que os pais. Até que a morte nos separe não é uma fórmula irracional para quem quase certamente irá morrer antes de ver mais que metade da coisa tão fabulosa, ou tão alarmante, que se fez. Esta é, num esboço rápido e grosseiro, a coisa tão óbvia, aqui apresentada em benefício de quem não percebe o quanto ela é óbvia. Bem sei eu que há homens pensantes dentre os que querem mexer no casamento, e eu espero que alguns dentre eles queiram responder às minhas indagações. No momento, contudo, faço apenas uma pergunta: será que o movimento pró-divórcio, no parlamento e nos jornais, mostra um traço qualquer, uma sombra que seja, destas verdades fundamentais? Será que ele as vê como um teste real de suas ideias? Será que ele chega a discutir a natureza de um voto, os limites e os objetos da lealdade, a sobrevivência da família como um estado pequeno e livre? Os autores parecem contentar-se em dizer que o Sr. Brown não está confortável com a Sra. Brown, esta emancipação derradeira, aliás, no caso dos casais separados, parece indicar apenas que ele continua desconfortável, mesmo sem a Sra. Brown ao seu lado. Não estamos em um tempo em que o desconforto seja o teste final da ação pública. Quanto ao resto, os reformadores mostram, por meio de estatísticas, que as famílias estão, de fato, tão desordenadas na nossa anarquia industrial que mais valeria que elas abandonassem qualquer esperança de achar o caminho de volta para casa. Estou familiarizado com o raciocínio que visa tornar o mal pior ainda. Eu vejo, por toda parte, conduzindo sempre à escravidão. Se a ponte de Londres está quebrada, deveríamos presumir que pontes não devem ligar um lado ao outro. Se o comercialismo e o capitalismo londrino fizeram uma boa imitação do inferno, deveríamos continuar a imitá-los. De todo modo, há quem mantenha a convicção que a antiga ponte construída entre as duas torres dos sexos seja a mais digna de todas as grandes obras da Terra. É demasiadamente característico dos duros anos do pré-guerra que as formas de liberdade que parecem ter sido sua especialidade sejam o suicídio e o divórcio. Não estou, no momento, me pronunciando sobre o problema moral de qualquer um deles, apenas observo, como sinais dos tempos, estes dois conselhos, verdadeiros ou falsos, que nos dá o desespero, o fim da vida e o fim do amor. Outras formas de liberdade, enquanto isso, foram sendo cerradas uma a uma. A liberdade era a única coisa condenada ao mesmo tempo pelos progressistas e pelos conservadores. Os socialistas pareciam mais preocupados com a prevenção de greves, a ser obtida pela arbitragem estatal, ou seja, acrescentando-se mais um rico para dar o voto de Minerva entre ricos e pobres. Mesmo ao defender o que eles chamavam de direito ao trabalho, eles tacitamente abdicaram do direito de deixar de trabalhar. Os conservadores pregavam o alistamento militar obrigatório, nem tanto para defender a independência da Inglaterra quanto para destruir a independência dos ingleses. Os liberais, evidentemente, estavam principalmente ocupados com a eliminação da liberdade, especialmente no tocante à cerveja e às apostas. Brigar era infame e mesmo discutir era arriscado, pois citar qualquer fato atual e de conhecimento geral poderia levar a um processo por difamação.
Enquanto todas estas portas eram constantemente fechadas na nossa cara ao longo dos impecavelmente azulejados corredores gelados e tristes do progresso, as portas da morte e do divórcio permaneciam, só elas, escancaradas, ou melhor, sendo cada vez mais e mais alargadas. Eu não espero que os oponentes do divórcio admitam qualquer semelhança entre estas duas coisas. O paralelo, contudo, não é irrelevante. Ele pode ajudá-los a perceber os limites dentro dos quais o nosso instinto moral consegue, nem que seja apenas para possibilitar a discussão, tratar esta solução translocada como um objeto de desejo normal. O divórcio é, para nós, na melhor das hipóteses, um fracasso, e estamos mais preocupados em descobrir e curar a sua causa que em completar os seus efeitos. E vemos um sistema que produz tantos divórcios quanto o nosso como um sistema que leva os homens a se afogar e a dar tiros na própria cabeça. Por exemplo, a queixa mais comum que se faz contra o sistema judicial é que os pobres não conseguem ter acesso a ele. Trata-se de um argumento que eu normalmente ouviria com simpatia. Mas, ainda que eu condene a lei por ser um luxo, o meu primeiro pensamento é que o divórcio e a morte são luxos em um sentido bastante estranho. Não deveria ser uma queixa do pobre que seja demasiadamente alto o preço do veneno, ou que todos os precipícios de altura propícia ao suicídio estejam em propriedades particulares de acesso restrito. Há outros preços e outros precipícios que convém atacar primeiro. Devo admitir que, abstratamente, o que é bom para um é bom para o outro, que o que é bom para o rico é bom para o pobre, mas a minha impressão primeira e mais forte é que veneno não faz bem a ninguém. Temo que eu puxasse pelo colarinho, no impulso momentâneo, um pobre funcionário ou artesão que eu encontrasse prestes a pular de um precipício, ainda que o fundo do vale já estivesse coberto com os restos mortais dos duques e banqueiros que pularam antes. Em um aspecto, contudo, concedo de bom grado, o culto do divórcio difere do culto à morte. O culto à morte já morreu. Os que eu conheci, quando jovem, como jovens pessimistas são hoje otimistas envelhecidos. E, o que vem mais a propósito, mesmo quando estava ainda presente, este culto era limitado, era coisa de um grupo, numa determinada classe. Sabemos da regra das antigas comédias. Se a heroína enlouquecia vestida de cetim branco, sua confidente enlouquecia vestida de musselino da mesma cor. Mas quando, em alguma tragédia do temperamento artístico, o pintor se suicidava vestido de veludo, nunca se implicava que o encanador devesse se matar vestido de brim. Nunca foi defendido que a empregada de Eda Walter devesse agonizar dolorosamente sobre o carpete, ainda que suas condições de trabalho devam ter sido bastante desagradáveis. Ou que mordomo de Madame Tanqueray devesse fazer como um bufão romano e atirar-se sobre sua própria faca de trinchar. Esta forma particular de bufonaria, romana ou não, foi um privilégio oligárquico de uma época decadente. O pessimismo, que nunca foi popular, nem mesmo na moda está ainda. Um destino, porém, bem diferente atingiu a outra moda, aquela outra espécie deprimente de liberdade. Se o divórcio for uma doença, não é mais uma doença chique, como a apendicite, mas uma epidemia, como o sarampo. Já vimos que os jornais e os homens públicos, hoje em dia, fazem uma tremenda algazarra ao proclamar a necessidade de ajudar os pobres a obter um divórcio. Mas por que tanto ansiariam eles pela liberdade do pobre se divorciar, e nem um pouco porque ele tenha qualquer outra liberdade?
Porque as mesmas pessoas ficam felizes, à beira das gargalhadas, quando ele se divorcia, e horrorizadas quando ele bebe uma cerveja. O que o pobre faz com seu dinheiro, o que acontece com seus filhos, onde ele trabalha, quando ele sai do serviço, tudo isso está cada vez menos sob o controle dele. Bancos de empregos, carteiras de trabalho, seguros-desemprego e centenas de outras formas de supervisão e inspeção policial foram combinadas, para o bem ou para o mal, para fixá-lo cada vez mais estritamente em um determinado lugar na sociedade. Cada vez menos lhe é permitido procurar outro serviço, porque cargas d'água se lhe quer permitir que procure outra mulher. Ele está cada vez mais constrito a obedecer uma espécie de lei muçulmana que proíbe a bebida, porque facilitar que ele abandone a velha lei cristã sobre o sexo. Qual é o sentido desta imunidade misteriosa, desta permissão especial para o adultério? Porque a única alegria que ainda lhe está aberta deveria ser fugir com a mulher do vizinho. Porque ele deveria amar como lhe der na telha, se não pode viver como lhe dá na telha. A resposta, lamento dizê-lo, é que esta campanha social, na maioria se não em todos os seus proponentes mais proeminentes, baseia-se, neste tema, em um interesse particular do tipo mais hipócrita e pestilento. Há defensores da democratização do divórcio que são realmente defensores da liberdade democrática em geral. Estes, contudo, são a exceção. Mas ainda, eu diria, com todo o respeito, que são fantoches. A onipresença do assunto na imprensa e na sociedade política é devida a um motivo diametralmente oposto ao que é abertamente professado. Os governantes modernos, que são simplesmente os ricos, mudam muito pouco em sua atitude em relação aos pobres. É o mesmo espírito que arranca deles os filhos com o pretexto da ordem e quer lhes arrancar a esposa com o pretexto da liberdade. Quem deseja, como diz a letra da música satírica, destruir o lar feliz, busca antes de tudo ou mais não destruir a fábrica, que não é nem um pouco feliz. O capitalismo, é claro, está em guerra contra a família, pela mesma razão que o levou à guerra contra o sindicato. Este é, realmente, o único sentido em que o capitalismo está ligado ao individualismo. O capitalismo acredita no coletivismo para ele mesmo e no individualismo para seus inimigos. Ele quer que suas vítimas sejam indivíduos, ou, em outras palavras, quer atomizá-los. A palavra átomo, no seu sentido mais claro, que não é nem um pouco evidente, pode ser traduzida como indivíduo. Se restar alguma ligação ou fraternidade, se houver qualquer lealdade de classe ou disciplina doméstica pela qual o pobre possa ajudar um outro pobre, estes emancipadores farão o que puder para afrouxar este laço ou destruir esta disciplina da maneira mais liberal possível. Se houver tal fraternidade, estes individualistas vão redistribuí-la na forma de indivíduos, ou, em outras palavras, atomizá-la, reduzi-la a átomos. Os mestres da plutocracia moderna sabem o que estão fazendo. Eles não estão cometendo nenhum engano. Eles podem ser inocentados de qualquer acusação de incoerência. Um instinto preciso e muito profundo levou-os a determinar que o lar humano é o obstáculo maior diante de seu progresso desumano. Sem a família não há recurso diante do Estado, que em nosso caso, na modernidade, é o Estado servil. Para usar uma metáfora militar, a família é a única formação em que o ataque dos ricos pode ser debelado. É uma força que forma casais como soldados formam esquadras e que,
Em todos os países agrários, guardou a casa um sítio como a infantaria guardou sua trincheira contra a cavalaria. Como esta força opera, e o seu porquê, tentaremos explicar no último destes artigos. Mas é quando ela está prestes a ser destroçada pelos cavaleiros do orgulho e do privilégio, como na Polônia ou na Irlanda, quando a batalha se torna mais desesperada e a esperança é mais obscura, que os homens começam a entender por que este voto selvagem, no seu início, já era mais forte que todas as lealdades deste mundo, e o que pareceria fugaz como uma aparição é tornado permanente, na forma de um voto. Parágrafo 3º. A superstição do divórcio. Há um bom tempo se vem tentando, de modo curiosamente persistente, esconder o fato de que a França é um país cristão. Certamente há franceses envolvidos na conspiração, e indubitavelmente houve franceses ainda que eu só saiba dos ingleses envolvidos na tentativa, derivada daquela, de esconder o fato de que Balzac tenha sido um escritor cristão. Comecei a ler Balzac muito depois de ter lido seus admiradores, e eles nunca me haviam sequer insinuado esta verdade. Eu lera que seus livros eram encadernados em capas amarelas, e seriam desavergonhadamente franceses. Ainda que me tenha sido sempre algo um pouco nebuloso entender como ser francês poderia ser uma coisa desavergonhada para um francês. Eu lera a descrição mais verídica do feiticeiro sujo da comédia Mine. E sobrevivi para ver que é verdade. Balzac certamente é um gênio, como os artistas que ele mesmo descreve, daqueles que conseguem desenhar de tal maneira uma vassoura, que se sabe que ela foi usada para varrer o local onde ocorreu um assassinato. Os móveis que Balzac descreve estão mais vivos que os personagens de muitos dramas. Para isso eu estava preparado, mas não para uma certa assunção espiritual que reconheci imediatamente como sendo um fenômeno histórico. A moralidade de um grande escritor não é a moralidade que ele ensina, mas a que ele considera evidente que surge como pano de fundo. O tipo católico da ética cristã perpassa os livros de Balzac, exatamente como o tipo puritano da ética cristã perpassa os livros de Bunyan. Quais seriam as opiniões que defenderiam eu não sei, não mais que eu sei quais seriam as de Shakespeare, mas sei que ambos estes criadores de um mundo de multidões o construíram, comparados com outros escritores mais tardios, baseando-se no mesmo mapa moral fundamental que o do universo de Dante. Não há dúvida possível para quem os teste usando a verdade que mencionei. As coisas fundamentais em um homem não são as coisas que ele explica, mas as coisas que ele se esquece de explicar. Aqui e ali, contudo, Balzac explica, e explica com aquela concentração intelectual que o Sr. George Moore nitidamente percebe naquele autor quando ele se comporta como teórico. Outro dia, achei em um dos romances de Balzac esta passagem que, independentemente de sua perfeita adequação ao estado de espírito do Sr. George Moore neste momento, me parece uma profecia perfeita desta época, que poderia perfeitamente ser epígrafe deste livro. Junto com a solidariedade da família, a sociedade perdeu aquela força elementar que Montesquieu definiu e chamou de honra. A sociedade isolou os seus membros para governá-los melhor, e dividiu para enfraquecer. Ao longo da nossa juventude nos anos do pré-guerra, a crítica corrente seguiu Ibsen, descrevendo o sistema doméstico como uma casinha de bonecas e a dona de casa como uma bonequinha. O Sr. Bernard Shaw forneceu uma variação à metáfora, dizendo que o mero costume mantém a mulher em casa,
como mantém o papagaio na gaiola. As peças e histórias deste período pintaram em cores vivas uma mulher semelhante a um papagaio em outros aspectos, coberta de cores vivas, com uma voz irritante, viciada em repetir inúmeras vezes o que se lhe ensinou a dizer. O Sr. Granville Barker, filho espiritual do Sr. Bernard Shaw, comentou em sua peça engenhosa A Herança de Voysey que a tirania, a hipocrisia e o tédio seriam os elementos constituintes do lar inglês feliz. Deixando de lado o que isto tem de verdade, seria bom insistir que a convencionalidade assim criticada seria ainda mais característica de um lar francês feliz. Não é a casa do inglês, mas a do francês que é seu castelo. Poder-se acrescentar, abordando finalmente a visão ética essencial dos sexos, que a casa do irlandês é o seu castelo, ainda que tenha sido, ao longo dos últimos séculos, um castelo sitiado. De qualquer modo, estas convenções, que se percebe tratarem a domesticidade como algo tedioso, estreito e antinaturalmente manso e submisso, são particularmente poderosas entre os irlandeses e os franceses. Daí será certamente mais fácil, para qualquer pensador lúcido e lógico, deduzir o fato de que os franceses seriam tediosos e estreitos, e os irlandeses antinaturalmente mansos e submissos. O Sr. Bernard Shaw, irlandês que vive entre os ingleses, pode ser convenientemente tomado como exemplo típico da diferença, e descobrir-se-á indubitavelmente que os amigos políticos do Sr. Shaw, entre os ingleses, serão de um tipo revolucionário mais radical que os que ele encontraria entre irlandeses. Podemos então comparar a mansidão dos fenianos com a fúria dos fabianos. Este ideal monogâmico mortificante pode até mesmo, num sentido mais amplo, definir e distinguir toda a subserviência rasa de Clara e de toda aquela revolta flamejante de Clapham. Tampouco precisamos avançar muito para entender por que as revoluções são desconhecidas na história da França, ou porque elas se sucedem rapidamente na política mais vaga da Inglaterra. Esta rigidez e respeitabilidade certamente serão a explicação desta incapacidade completa para a explosão ou para a experimentação cívica que sempre marcou esta aldeia modorrenta de casinhas trancadas que é a cidade de Paris. Isso vale não apenas para os parisienses, mas também para os camponeses. Vale ainda mais para outros camponeses na Grande Aliança. Os estudantes das tradições sérvias nos dizem que a literatura camponesa amaldiçoa de modo especial e singular a violação do matrimônio, e isso deve explicar o ordeiro pacifismo de carneirinhos de que frequentemente se queixa quanto a este povo. Falando de modo mais claro, há algo claramente errado no cálculo pelo qual se teria provado que dona de casa seria necessariamente tão servil quanto uma empregada doméstica, ou que visse no homem domesticado alguém sempre gentil como uma rosa ou conservador quanto a Liga da Rosa. São precisamente os mais conservadores acerca da família os revolucionários no tocante ao Estado. Os que são acusados de preconceituosos ou de burgueses tacanhos, devido às suas convenções matrimoniais, são na verdade os mesmos que são acusados pela violência e pelas reviravoltas de suas reformas políticas. Tampouco há qualquer dificuldade em perceber a causa disto. Trata-se simplesmente de que uma sociedade do tipo do governo, ao lidar com a família, está lidando com algo quase tão permanente e tão capaz de se renovar quanto ele mesmo. Pode haver uma política familiar contínua, assim como há uma política exterior contínua. Em países camponeses a família luta, seria até mesmo possível dizer que a fazenda luta.
Não quero simplesmente dizer que, em tempos maus e excepcionais, ela se revolta, ainda que isso seja importante. Era um acontecimento selvagem, mas saudável, quando nas expulsões irlandesas as mulheres jogavam água fervendo das janelas. Era parte de uma retirada final ao uso de ferramentas particulares como armas públicas. Este tipo de coisa não é apenas uma briga de faca, mas quase uma briga de garfo e colher. Talvez fosse neste sentido sombrio que Parnell, naquela piada misteriosa, disse que na Irlanda todo mundo conhecia o Ketley. Como talvez devessem, após suas glórias posteriores. E, em um sentido mais geral, é bem verdade que se meter com uma dona de casa acaba nos jogando na água quente. Mas não é destas crises de lutas corporais que eu estou falando, sim de uma pressão permanente e pacífica, que vem de baixo, de 1000 famílias, contra o quadro geral do governo. Para isso, é essencial que haja um certo espírito de defesa e de privacidade. Nisso o próprio feudalismo tinha razão, ao perceber que qualquer questão de honra era necessariamente uma questão de família. Era verdadeiro instinto artístico que representou a ancestralidade familiar em um escudo que protege o corpo. O camponês livre tem armas, ainda que não sejam armoriais. Ele não tem um escudo de armas, mas tem algo a escudá-lo. Não vejo por que ele não deveria ter, em uma sociedade mais livre e mais feliz que a atual, ou mesmo que a do passado, um escudo dotado de um belo brasão. Afinal, vale para a ancestralidade o que vale para a propriedade. O erro não é que ela seja imposta aos homens, mas que ela lhes seja negada. Capitalismo demais não significa capitalistas demais, mas capitalistas de menos. E, do mesmo modo, a aristocracia peca não ao plantar uma árvore familiar, mas ao deixar de plantar uma floresta familiar. De qualquer modo, descobre-se que na prática o cidadão doméstico pode resistir a um cerco, mesmo que o cerco seja feito pelo Estado. Isso ocorre porque ele tem alguém ao seu lado nos bons e nos maus momentos, especialmente nos maus momentos. Os defensores da ideia de que o Estado pode conseguir ser dono de tudo e administrador de tudo podem ignorar este argumento o quanto quiserem. É contudo necessário dizer, com todo o respeito, que o mundo, cada vez mais, os ignora. Se fosse possível encontrar uma máquina perfeita e um homem perfeito para operá-la, teríamos um bom argumento para o socialismo de Estado. Ainda que o mesmo argumento servisse também para defender o despotismo pessoal. Creio, contudo, que a maioria das pessoas concorde agora que um pouco desta pressão social de baixo para cima que chamamos liberdade seja vital para a saúde do Estado. E é ela que não pode ser exercida completamente por indivíduos, apenas por grupos e por tradições. Muitos foram estes grupos, houve os mosteiros, houve as guildas, mas apenas um tipo, entre todos estes, que todos os seres humanos têm a inspiração onipresente e espontânea de construir para eles mesmos, e este tipo é a família. Era a minha intenção que este artigo fosse o último dos que alinhavam os elementos deste debate. Terei, no entanto, que acrescentar uma curta conclusão acerca da ausência destes elementos nas propostas práticas. Ou nada práticas. Sobre o divórcio. Aqui, basta dizer que elas sofrem da mórbida doença moderna de sacrificar o normal em benefício do anormal. É fato que a tirania, hipocrisia e tédio de que se queixa não são típicos da domesticidade, sim da decadência da domesticidade. O caso desta queixa em específico, na peça do Sr. Granville Barker, o prova. O ponto crucial da herança de Voysey é que não havia uma herança de Voysey.
A única herança que esta família tinha era uma dívida, bastante desonrosa. Naturalmente, os afetos familiares decaíram quando todo o ideal de propriedade e probidade decaiu, e é pouco amor, bem como a honra, entre os ladrões. Ainda resta provar que eles estariam tão entediados se houvesse uma herança positiva, ao invés de negativa, e se houvessem trabalhado em uma fazenda ao invés de em uma fraude. E a experiência da humanidade aponta na direção oposta. Parágrafo 4º. A superstição do divórcio. Já mencionei o famoso, ou antes infame, nobre que teria dito que o povo deveria comer capim. Talvez tenha sido uma sugestão infeliz para um nobre dar, já que este regime, ao que se saiba, só foi feito por um personagem muito nobre. Talvez, contudo, haja uma simplicidade seria digna de um sultão, ou mesmo de um cacique selvagem, nesta solução. É neste toque de inocência autocrática que eu mais insisti ao tratar das reformas sociais de nossos dias, especialmente da reforma social conhecida como divórcio. Minha preocupação principal é com o método arbitrário, mais que com o resultado anárquico. Assim como o velho tirano mandaria muitos homens comer capim, o novo tirano faria de muitas mulheres novilhas soltas no pasto. De qualquer modo, para variar um pouco o simbolismo lendário, este rei de conto de fadas nunca parece perceber que a coroa de ouro na cabeça é um símbolo menos, não mais, sagrado e sacramentado que a aliança de ouro no dedo da mulher. Essa mudança está sendo obtida pelo governo sumário e até mesmo secreto que hoje sofremos. A acusação primordial que lhe fazemos é que, ainda que se tratasse realmente de uma emancipação, ela seria uma emancipação apenas na sua forma. Não tratarei detalhadamente do que dizem, pois outros o podem fazer, mas concluo apontando, em grandes linhas e em 4 tópicos, as defesas práticas do divórcio tal como são hoje feitas. Peço apenas ao leitor que repare que elas têm um único ponto em comum, o fato de que todos os argumentos também são usados para defender uma reforma social que as pessoas mais sensatas já estão acusando de ser uma escravidão. Primeiro, é sintomático que as últimas propostas práticas estejam preocupadas com o caso dos que já estão separados e com os passos que eles deveriam tomar para divorciar-se. Há um espírito, que permeia nossa sociedade de hoje, que permite a exceção alterar a regra, o exílio afasta o patriotismo, o órfão derruba a paternidade, e até mesmo a viúva ou a ex-mulher pode destruir a posição da mulher. Percebe-se algo dessa tendência na misteriosa e desafortunada nação a quem foi dado tanto mudar, de uma cruzada na Rússia a uma casa de campo em Saltbooks. Disseram-nos para tratar o judeu errante como peregrino, enquanto tratamos o cristão errante como vagabundo. E este está pelo menos tentando voltar para casa, como Ulisses, enquanto aquele está, ao que tudo indica, fugindo de casa, como Caim. O desapegado, isolado, amorfo e deslocado é usado em toda parte como desculpa para alterar o que é comum, comunitário, tradicional e popular. E a alteração é sempre para o pior. A sereia nunca fica mais humana, apenas mais viscosa. O centauro nunca se torna mais humano, apenas mais equino. O judeu, de fato, não consegue internacionalizar a cristandade, só desnacionalizá-la. O proletário não acha fácil tornar-se um pequeno proprietário, é mais fácil tornar-se um escravo.
Assim, o pobre homem que não consegue tolerar a mulher que ele escolheu dentre todas as mulheres do mundo não é encorajado a voltar para ele tolerá-la, mas sim a escolher outra mulher que ele possa, depois de um tempo, recusar-se a tolerar. E em todos estes casos o argumento é o mesmo: o homem num estado deslocado é infeliz. Provavelmente ele é infeliz por ser anormal, mas se permite que lhe desate o laço universal que manteve milhões de outros na normalidade. Por ele ter caído em um buraco, permite-se que ele cave túneis, como um coelho, e desestabilize todo o campo. Em segundo lugar, como sempre ocorre ao lidar com estas experiências grosseiras, temos um argumento baseado no exemplo de outros países, especialmente de países novos. Assim os eugenistas dizem, solenemente, que houve experiências eugênicas de sucesso nos Estados Unidos. E eles mantêm rigidamente a solenidade, ainda que se recusando ardorosamente que falho sério quando lhes digo que uma das experiências eugênicas nos Estados Unidos é uma experiência química, que consiste em transformar um homem negro na forma alotrópica de cinzas brancas. É uma experiência muito eugênica, já que o seu objetivo principal é desencorajar uma mistura interracial indesejada. Mas eu não gosto da experiência americana, por mais americana que ela seja, e confio e creio que ela não seja nem um pouco tipicamente americana. Ela representa, imagino, apenas um elemento na complexidade da grande democracia, ao lado de outros elementos malignos. Assim, eu não fico nem um pouco surpreso que as mesmas seções estranhas da sociedade que permitem que um ser humano seja queimado vivo também permitam a exaltada ciência da eugenia. O mesmo ocorre com o tema menos palpitante das leis sobre o álcool, dizendo-nos que alguns coloniais primitivos promulgaram a lei seca, que estão agora tentando revogar, exatamente como nos dizem que promulgaram leis de divórcio, que estão agora tentando revogar. No caso do divórcio, pelo menos, o argumento baseado em precedentes distantes desabou sozinho. Já há uma agitação a favor de menos divórcios nos Estados Unidos, enquanto na Inglaterra agita-se a favor de mais divórcio. Digo ainda que, quando se argumenta a partir da necessidade de aumentar a população, seria bom perceber para onde isso conduz. Afinal, é bastante duvidoso que a população aumente devido ao divórcio. Não é, contudo, o que ocorre com a poligamia. Na Alemanha, já se defende a poligamia pelo apelo a esta necessidade. Mas devemos ir além da Alemanha, para examinar algo mais remoto e mais repulsivo. A mera população, junto com uma espécie de anarquia polígama, não parecerá uma ideia prática a quem quer que considere, por exemplo, como a Europa pôde manter-se à frente do resto da raça humana, em face das miríades caóticas da Ásia. Se a grande população fosse a pedra de toque do progresso e da eficiência, a China já seria há muito tempo o estado mais progressista e mais eficiente. De Kinsey resumiu esta enormidade em uma frase, talvez, mais impressionante, ou mesmo apavorante, que todas as perspectivas da arquitetura oriental e todos os panoramas dos campos de ópio em meio aos quais ela surge, o homem, nessas regiões, é uma erva daninha. Muitos europeus, preocupados com o jardim do mundo, temeram que por alguma fatalidade futura estas ervas se espalhassem e o sufocassem. Nenhum europeu, no entanto, jamais quis que as flores fossem como as ervas. Mesmo se fosse verdade, assim, que afrouxar o laço conjugal levasse necessariamente a um aumento da população, mesmo se isso não fosse negado pelos próprios fatos em muitos países,
deveríamos ter uma sólida base histórica para não aceitar este raciocínio. Deveríamos continuar a suspeitar do paradoxo pelo qual abolir a família encorajaria a formação de famílias maiores. Finalmente, creio que parte da defesa da nova proposta foi considerada um pouco grosseira demais até mesmo por seus defensores, soube inclusive que eles teriam feito emendas modificando o princípio. Elas seriam basicamente, primeiro, que o homem deveria comprometer-se a dar um pagamento em dinheiro para a mulher que ele abandonasse e, segundo, que alguma espécie de magistrado trataria do assunto. Para o meu propósito, basta notar que há algo do sabor inconfundível da sociologia que resistimos nestes dois tocantes atos de fé, o talão de cheques e o advogado. Muitos dos reformadores matrimoniais da moda ficariam levemente chocados com qualquer sugestão de que uma pobre diarista possa recusar este dinheiro, ou que um juiz bom e justo não tenha o direito de dar este conselho. Afinal, os reformadores do matrimônio são gente muito distinta, com algumas honrosas exceções. E nada se encaixaria mais perfeitamente na sua respeitabilidade bem azeitada que a sugestão de que a traição seja melhor compensada pela indenização, cavalheiros, apesar da indenização paga pelo Sr. Sergeante Busfus, ou que a tragédia seja mais bem tratada pela arbitragem tão espiritual do Sr. Nupkins. Devo ainda acrescentar uma palavra a este esboço apressado dos elementos do caso. Deixei deliberadamente de lado o argumento e o aspecto mais elevados, que percebem no matrimônio uma instituição divina, pela simples razão de que quem crê nisso não crê no divórcio e eu estou discutindo com os que nele creem. Não os peço que reconheçam o valor do meu credo, ou de qualquer credo, eu poderia até mesmo desejar que eles não me pedissem tão frequentemente que eu reconhecesse algum valor na sua sociedade moderna, plutocrática, venenosa e sem valor algum. Mas se fosse possível mostrar, como creio que seja, que uma visão histórica longa e uma experiência política paciente podem ao menos acumular evidências científicas sólidas da necessidade vital do voto matrimonial, então não me é possível conceber tributo maior que o de quem, em qualquer fé, afirmou flamejantemente desde o mais negro princípio aquilo que o brilhantismo mais tarde consegue descobrir, lentamente, apenas no final. Parágrafo 5º. A história da família. A mais antiga das instituições humanas tem uma autoridade que pode parecer tão selvagem quanto a anarquia. Ela é única, dentre todas estas instituições, a começar com uma atração espontânea, e de que se pode dizer que é baseada no amor, não no medo. A tentativa de compará-la com as instituições coercitivas que vêm complicando a história recente levou a uma infinita falta de lógica nos últimos tempos. Trata-se de algo tão único quanto universal. Não há nada, em nenhuma outra relação social, que seja sequer paralelo à atração mútua dos sexos, e é ao perder de vista este fato simples que o mundo moderno caiu em centenas de enganos. A ideia de uma revolta geral das mulheres contra os homens foi proclamada com bandeiras e passeatas, como se fosse uma revolta de vassalos contra seus senhores, de negros contra negreiros, de poloneses contra prussianos ou de irlandeses contra ingleses. Todos agiam como se acreditassem na nação fabulosa das Amazonas. A ideia, igualmente filosófica, de uma revolta geral dos homens contra as mulheres foi proposta em forma de romance por Sir Walter Besant, e como livro de sociologia pelo Sr. Belfort Bax. Ao primeiro toque desta verdade de uma atração aborígene, contudo, todas estas comparações desabam e se vê como são cômicas. Um prussiano não sente, logo de cara,
que ele só será feliz quando puder passar os dias e as noites ao lado de um polonês. Um inglês não acha que a casa parece vazia e triste a não ser que haja um irlandês lá dentro. Um escravagista não sonha, na sua juventude romântica, com a beleza perfeita de um africano. Um magnata das ferrovias raramente escreve poemas sobre o fascínio particular de um carregador de estação de trem. Todas estas outras revoltas, contra todas estas outras relações, são razoáveis, para não dizer inevitáveis, por serem relações originalmente baseadas na força ou no interesse próprio. A força consegue abolir o que a força consegue estabelecer. O interesse próprio pode rescindir um contrato que foi ditado pelo interesse próprio. O amor de um homem e de uma mulher, contudo, não é uma instituição que possa ser abolida ou um contrato que possa ser rescindido. É algo mais antigo que todas as instituições e contratos, algo que certamente irá continuar quando eles não mais existirem. Todas as outras revoltas são reais, porque persiste a possibilidade de que as coisas possam ser destruídas, ou ao menos divididas. É possível abolir os capitalistas, mas não se pode abolir os homens. Os prussianos podem sair da Polônia, ou os negros voltar à África, mas um homem e uma mulher vão sempre permanecer juntos, de um jeito ou de outro, e devem aprender a tolerar-se mutuamente de alguma maneira. Trata-se de uma verdade muito simples, e talvez por isso hoje em dia ela passe desapercebida. A verdade que dela se depreende é igualmente óbvia. Não se discute por que a natureza criou esta atração. Na verdade, seria mais inteligente perguntar-se por que Deus a criou, pois a natureza não teria propósito sem Deus por trás dela. Falar de um propósito na natureza é tentar, em vão, usar o feminismo para evitar o antropomorfismo. É crer numa deusa por se ser cético demais para acreditar em um Deus. Esta controvérsia, contudo, pode ser deixada de lado nesta discussão, se nos contentarmos em dizer que o valor vital que se encontra, afinal, nesta atração é, evidentemente, a renovação da raça humana. A criança é uma explicação do pai e da mãe, e o fato de ela ser uma criança humana é uma explicação dos antigos laços humanos que ligam o pai e a mãe. Quanto mais humano seja, menos bestial for a criança, mais legítimos e duradouros serão estes laços. Assim, quaisquer progressos na cultura ou na ciência, longe de afrouxar estes laços, irão logicamente estreitá-los. Quanto mais houver para a criança aprender, mais tempo terá ela de passar na escola natural onde os aprende, e mais deve tardar a dissolução da parceria de seus mestres. Esta verdade elementar está hoje escondida sob uma multidão de intermediários, agindo em função direta ou indireta da falácia elementar de que tratarei em seguida. Falo da posição primária do grupo humano, tal como ele persistiu ao longo de eras, enquanto as civilizações ascendiam e decaíam, frequentemente incapaz de delegar o que quer que fosse do seu trabalho, e sempre incapaz de delegá-lo por inteiro. Nisto, repito, sempre será necessário que os dois mestres fiquem juntos, enquanto eles tiverem algo a ensinar. Um bicho marinho qualquer, que simplesmente se desliga da cria e flutua para longe, poderia flutuar até um tribunal de divórcio submarino ou um clube de amor livre para peixes. O bicho marinho pode fazê-lo precisamente porque a sua cria não precisa fazer nada, porque ela não tem que aprender a dançar pouco ou recitar a tabuada. Estou enumerando truísmos, mas truísmos verdadeiros. As verdades sempre acabam voltando à cena. Afinal,
o emaranhado de substitutos semi-oficiais da verdade que agora encontramos não é grande o bastante para tapar o buraco. Se as pessoas não conseguem cuidar da própria vida, simplesmente não pode fazer sentido pagá-las para cuidar da vida dos outros, menos ainda para cuidar dos bebês dos outros. Isso é simplesmente jogar fora um poder natural para pagar por um poder artificial, como quem rega uma planta com uma mangueira enquanto a protege da chuva com uma sombrinha. Tudo isso, na verdade, está baseado em uma ilusão plutocrática de uma oferta infinita de serviçais. Sempre que aparece um sistema novo qualquer que seja apresentado como uma carreira feminina, o que está realmente sendo proposto é transformar um número infinito de mulheres em serviçais da plutocracia ou da burocracia. Em última instância, estamos argumentando que uma mulher não deveria ser mãe do próprio filho, sim babá do filho dos outros. Isto, contudo, não tem como funcionar nem no papel. Não é possível que cada um lave a roupa do próximo, muito menos os babadores. No fim das contas, as únicas pessoas que conseguem cuidar, ou mesmo de quem se possa dizer que cuidem, individualmente, de cada criança individual são os seus pais individuais. A expressão, tal como é aplicada aos que lidam com multidões cambiantes de criancinhas, é apenas uma graciosa e legítima figura de linguagem. Este triângulo de lugares comuns composto de pai, mãe e filho é indestrutível, e destrói qualquer civilização que o menospreze. A maior parte dos reformadores modernos é apenas um amontoado de céticos vazios, que não tem base alguma sobre a qual reconstruir. Seria bom se estes reformadores se dessem conta de que há algo que eles não conseguem reformar. É possível derrubar os poderosos de seus tronos. É possível virar o mundo de ponta cabeça, e é perfeitamente defensável que esta seja a posição certa para ele. Contudo, é impossível criar um mundo em que o bebê carrega a mamãe. Não se pode criar um mundo em que a mãe não tenha autoridade sobre o bebê. É possível perder tempo argumentando, dando aos bebês o direito de voto ou proclamando uma república infantil. É até mesmo possível dizer, como fez outro dia um pedagogo, que as crianças pequenas deveriam criticar, questionar a autoridade e suspender seu julgamento. Não sei por que ele não continuou, dizendo que elas deveriam trabalhar para ganhar a vida, pagar imposto de renda e morrer pela pátria no campo de batalha, já que evidentemente o que está sendo proposto é que as crianças não tenham infância. Mas, se isso parecer divertido, é possível organizar um governo representativo entre os menininhos e menininhas e dizer a eles que levem o mais a sério que puder as suas responsabilidades legais e constitucionais. Resumindo, é perfeitamente possível ser louco, mas é impossível fazer sentido. Não se pode realmente levar às raízes este princípio e aplicá-lo à mamãe e ao bebê. Não é possível aplicar a teoria mais simples e mais prático de todos os casos. Ninguém é louco a este ponto. Este núcleo de autoridade natural sempre existiu em meio a autoridades mais artificiais. Ele sempre foi visto como algo literalmente individual, ou seja, como algo absoluto, que não pode ser dividido. Um bebê não seria sequer um bebê sem a mãe, seria outra coisa, mas provavelmente um cadáver. Isto sempre foi reconhecido como algo que tem uma relação peculiar com o governo, simplesmente por ser uma das coisas que não foram feitas pelo governo e que poderia, em certa medida, vir a existir sem o apoio do governo.
Realmente, trata-se de algo tão evidente que nenhuma defesa é possível ou necessária. Pois a defesa que pode ser feita é que não há nada comparável, e nos poderes e instituições mais elaborados, que são seus inferiores, não encontraremos mais que leves paralelos. Assim, a única maneira de transmitir esta ideia é comparando-a com uma nação, ainda que, comparadas a ela, as divisões nacionais sejam tão modernas e tão formais quanto os hinos nacionais. É por isso que eu uso frequentemente a metáfora de uma cidade, ainda que o citadino, em comparação, seja uma novidade tão recente quanto o funcionário público municipal. Basta notar aqui que todos sabem por intuição, e admitem por implicação, que uma família é um fato, algo sólido, dotado de cor e caráter como uma nação. Esta verdade é comprovada nas experiências mais cotidianas e mais modernas. Um homem vai dizer ao tipo de coisa de que os Brown vão gostar. Por mais intrincada e interminável que seja a novela psicológica que ele possa compor sobre os tons das diferenças entre o seu Brown e a Dona Brown. Uma mulher vai dizer: eu não gosto que a minha filha frequente a casa dos Robinsons. Mas ela não vai sempre parar, no meio de suas exaustivas tarefas sociais ou domésticas, para distinguir entre o materialismo otimista do seu Robinson e o cinismo um tanto ou quanto mais ácido que permeia o hedonismo da Dona Robinson. O interior de um lar tem uma cor própria, tão evidente quanto o exterior da casa. Esta cor é uma mistura, e se um tom prevalecer será geralmente o da mulher da casa. Mas, como todas as cores compostas, ela é uma cor à parte, tão distinta quanto o verde é distinto do azul e do amarelo. Todo casamento é uma espécie de equilíbrio dinâmico, e o acordo a que se chega, em cada caso, é tão único quanto qualquer excentricidade. Os filantropos que andam pelas favelas frequentemente percebem este acordo sendo feito aos brados, em plena rua, e acham que estão vendo uma briga. Quando metem o colher apanham do marido e da mulher, o que é bem feito, por não respeitarem a própria instituição que os trouxe ao mundo. A primeira coisa a perceber é que esta normalidade gigantesca é como uma montanha, que pode ser até um vulcão. Todas as anormalidades que se lhe opõem são como um montinho de terra que marca a toca de uma toupeira, e os organizadores sociais, com toda a sua autenticidade, parecem-se cada vez mais com toupeiras. Mas a montanha também é um vulcão em outro sentido, como sugerido pela tradição dos campos fertilizados por lava, no sul. Ele tem um lado criativo, bem como um lado destrutivo, e resta apenas, nesta parte da análise, notar o efeito político desta instituição extrapolítica, bem como os ideais que ela defendeu, frequentemente sozinha. O ideal que ela defende em relação ao Estado é o da liberdade. Ela preserva a liberdade pela razão simples com que comecei este esboço de análise. É a única instituição que é ao mesmo tempo necessária e voluntária. É o único dos freios ao poder do Estado que se renova de modo tão eterno quanto o Estado e de modo mais natural que ele. Qualquer homem são há de reconhecer que a liberdade ilimitada é anarquia, ou melhor, não é nada. A ideia cívica de liberdade é dar ao cidadão uma província em que ele é livre, um território circunscrito em que ele é rei. Esta é a única maneira de a verdade se refugiar da perseguição pública e do homem bom sobreviver ao governo mau. Mas o homem bom, sozinho, não tem como enfrentar a cidade. Outra instituição deve servir de contrapeso à cidade. E neste sentido ela é uma instituição imortal.
Enquanto o Estado for a única instituição ideal, ele irá conclamar o cidadão a sacrificar-se, e assim não terá escrúpulos em sacrificar o cidadão. O Estado consiste em coerção, e, no seu próprio ponto de vista, está sempre certo quando aumenta a coerção. É o caso, por exemplo, do serviço militar obrigatório. A única coisa que pode ser colocada para limitar ou desafiar esta autoridade é uma lei voluntária e uma lealdade voluntária. Esta lealdade é a proteção da liberdade, na única esfera em que a liberdade pode verdadeiramente florescer. É um princípio constitucional que o rei nunca morre. É o princípio único da família que o cidadão nunca morre. É necessário que haja uma heráldica e uma hereditariedade da liberdade, uma tradição de resistência à tirania. Os homens não devem apenas ser livres, mas nascer livres. Realmente, há algo na família que pode ser chamado até de anarquista, ainda que seja mais correto dizer ser algo amador. Assim como ela parece ser algo vaga acerca de sua origem voluntária, também parece haver algo vago acerca de sua organização voluntária. A função mais vital que ela desempenha, que talvez seja a função mais vital que qualquer um possa desempenhar, e a de educação, mas este tipo de educação fundamental é essencial demais para que se possa confundi-la com mera instrução. Sua regra é mais prática que teórica, em milhares de aspectos. Para dar um exemplo banal, e até engraçado, duvido que algum livro, texto ou código de regras já tenha contido instruções sobre como botar uma criança de castigo no canto da parede. Certamente, quando o processo moderno se houver completado e o princípio coercitivo do Estado tem extinguido completamente o elemento voluntário da família, haverá alguma restrição ou regulação estrita sobre isto. Possivelmente ela determinará que o canto onde a criança vai ficar de castigo deva ter um ângulo de pelo menos 95 graus. Possivelmente, ela dirá que a linha de convergência de um canto comum tende a envesgar a criança. De fato, tenho certeza de que se eu deixar escapar em um número suficiente de reuniões sociais que cantos de parede envesgam as crianças, isto rapidamente se tornará um dogma da ciência popular. Afinal, o mundo moderno não aceita dogmas baseados em alguma autoridade, mas aceita de bom grado dogmas baseados em nenhuma autoridade. Se se diz que uma coisa é assim ou assado de acordo com o Papa ou a Bíblia, ela será desprezada como superstição sem ser examinada. Mas se, ao contrário, dissermos que dizem que, ou você não sabia que, tentando, sem sucesso, lembrar o nome de algum cientista citado num artigo de jornal, o racionalismo aguçado da mente moderna aceitará qualquer coisa que lhe seja dita. Este parêntese não é tão irrelevante como parece, pois é necessário lembrar que quando um oficialismo rígido irrompe em meio às sessões voluntárias do lar, ele será rígido apenas na ação, enquanto certamente será ao mesmo tempo excessivamente frouxo na razão. Intelectualmente, ele não será menos vago que os arranjos amadores do lar. A única diferença é que os arranjos domésticos são, no único sentido real, práticos. Ou seja, são baseados nas experiências passadas. Os outros arranjos são o que geralmente é dito científico, ou seja, são baseados em experiências que ainda não foram feitas. Na verdade, ao invés de invadir a família com a desastrada burocracia que desgoverna os nossos serviços públicos, seria muito mais filosófico fazer uma reforma no sentido oposto. Seria certamente razoável alterar as leis da nação para que elas que se pareçam com as do quarto de brinquedos.
As punições seriam muito menos horríveis, muito mais divertidas, e serviriam muito melhor para fazer com que os homens percebam que fizeram papel de idiota. Seria uma diferença bem-vinda se um juiz, ao invés de botar um chapéu preto, botasse um chapéu de burro, ou se pudéssemos botar um banqueiro de castigo olhando para o canto. Esta opinião, é claro, é rara e reacionária, seja o que isto queira dizer. A educação moderna é baseada no princípio de que o pai ou a mãe têm mais chance de serem cruéis que qualquer outra pessoa. Ora, qualquer um pode ser cruel, mas as maiores chances de crueldade estão nas multidões indiferentes e sem cor dos completos estranhos e dos mercenários mecanicistas, que agora é em moda chamar de agentes de melhoria, policiais, médicos, detetives, inspetores, instrutores, etc. A eles é dado poder arbitrário por existir aqui e ali um pai ou mãe criminosos, como se não houvesse médicos criminosos ou pedagogos criminosos. A mãe não toma sempre a melhor decisão sobre a dieta de seu filhinho, e eis que ela passa ao controle do doutor. Crippen. Pensa-se que um pai não ensina a seus filhos a mais pura moralidade, o que faz com que se os coloque sob a tutela de Eugênie Aron. Estes célebres criminosos não são mais raros em suas profissões respectivas que pais cruéis são na paternidade. Mas o caso é mais forte que isto, e não é sequer necessário apelar a estes criminosos. As fraquezas normais da natureza humana explicarão todas as fraquezas da burocracia e dos governos do mundo todo. O oficial precisa apenas ser uma pessoa normal para ser mais indiferente em relação aos filhos dos outros que em relação aos seus próprios filhos, e até mesmo para sacrificar a prosperidade de outras famílias para avançar a da sua. Ele pode estar entediado. Ele pode ser subornado, ele pode ser brutal, por qualquer uma das 1000 razões que já fizeram um homem ser brutal. Todo este senso comum elementar é completamente deixado de lado nos sistemas sociais e educacionais de hoje. Assume-se que o assalariado não irá abandonar seu trabalho, simplesmente por ele ser assalariado. Nega-se que o pastor dará vida por suas ovelhas, ou, já que estamos falando deste tipo de coisas, que a loba irá lutar para proteger seus filhos. Querem que creiamos que as mães são desumanas, mas não que os oficiais são humanos. Que haja pais desnaturados, mas não paixões naturais. Ou, ao menos, que não haja nenhuma onde a fúria do rei Lear ousou encontrá-las, no funcionário subalterno. Esta é a última descoberta brilhante para a educação das crianças, e o mesmo princípio que se aplica a elas é aplicado aos pais. Assim como ela assume que uma criança será certamente amada por todos, com exceção de seu pai e sua mãe, ela assume que um homem pode ser feliz com qualquer pessoa, menos com a mulher que ele mesmo escolheu como esposa. Assim, o poder coercitivo do Estado prevalece sobre a promessa livre da família como oficialismo formalizado. Este, contudo, não é o mais coercitivo dentre os elementos coercitivos da comunidade moderna. Um poder externo ainda mais inescrupuloso e rígido é do emprego e desemprego na indústria. Um inimigo ainda mais feroz da família é a fábrica. Entre estas coisas mecânicas modernas, a instituição natural antiga não está sendo reformada, modificada ou mesmo podada, ela está sendo dilacerada. E ela não está sendo dilacerada no sentido de uma metáfora verdadeira, como a de um ser vivo preso em uma engrenagem medonha de uma máquina.
Ela está sendo, literalmente, rasgada ao meio, como quando o marido vai para uma fábrica, a esposa para outra, e a criança para uma terceira. Cada um deles se torna o servo de um grupo financeiro diferente, que cada vez mais ganha o poder político de um grupo feudal. Mas enquanto o feudalismo recebia a lealdade das famílias, os senhores do novo Estado servil recebem apenas a lealdade de indivíduos, ou seja, de homens solitários e até mesmo de crianças perdidas. Disse, por vezes, que o socialismo ataca a família, o que se baseia em pouco mais que no acidente de alguns socialistas apoiarem o amor livre. Eu já fui socialista, não sou mais, e em momento algum eu acreditei no amor livre. É verdade, acredito, que em um sentido amplo e inconsciente o socialismo de Estado encoraja a arrogância coercitiva de que venho tratando. Mas se é verdade que o socialismo ataca a família na teoria, é muito mais verdade que o capitalismo ataca na prática. É um paradoxo, mas um fato puro e simples, que as pessoas nunca reparam em algo se sua existência é prática. Homens que apontariam uma heresia calam-se diante de um abuso. Quem quer que duvide deste paradoxo deve imaginar os jornais imprimindo, do lado da lista de honrarias, uma lista de preços de baronatos e títulos de cavalheiro, ainda que todos saibam que eles são vendidos e comprados. A fábrica está destruindo a família na prática, e não precisa depender de nenhum pobre teórico enlouquecido que sonha em destruí-la na teoria. O que a destrói não é nada tão plausível quanto o amor livre, sim algo que poderia ser descrito como medo forçado. É uma punição econômica, mais temível que a punição jurídica, o que ainda nos pode levar à escravidão como única segurança. Desde seus primeiros dias na floresta, este agrupamento humano teve que lutar contra monstros selvagens, e agora está lutando contra máquinas selvagens. Ele só conseguiu sobreviver então, e só conseguirá sobreviver agora, através de uma forte santidade interna, um juramento tácito ou uma dedicação mais profunda que a da cidade ou da tribo. Mas ainda que esta promessa tenha sempre estado presente, em um dado momento pivotal de nossa história ela tomou uma forma especial, que tentarei esboçar no próximo capítulo. Este ponto pivotal foi a criação da cristandade pela religião que a criou. Nada destruirá o triângulo sagrado, e até mesmo a fé cristã, a mais espantosa revolução que já aconteceu nas mentes, serviu apenas, num certo sentido, para virar de cabeça para baixo este triângulo. Ela levantou um espelho místico em que a ordem das três coisas foi revertida, e acrescentou uma sagrada família, composta de filho, mãe e pai, a família humana composta de pai, mãe e filho.